E aí, meu povo, tão animados com as notícias que estão circulando aí? Estados Unidos liberando, Argentina, Uruguai, bom, países da Europa, né? Países da Europa a gente já tem notícia de liberação já há algum tempo, né? Estão animados, estão com o passaporte pronto, visto. E aí? Bom, na verdade, assim, eu resolvi fazer essa live, logicamente, não para dizer para vocês, não para ditar nenhuma regra, o que vocês devem fazer, qual é o melhor país para vocês viajarem, né? Mas pra gente trocar uma ideia, verificar aí as condições dos países e, né, cada um aí decide para onde prefere ir, cada um decide as exigências, as regras que tá mais tranquilo de seguir, né? E o que o bolso aguentar, né? Porque, na verdade, eu acho que o maior entrave pra gente viajar agora, já que as fronteiras, graças a Deus, estão deixando de ser esse entrave, é realmente a questão do câmbio, né? O euro no preço que tá, o dólar no preço que tá, a libra, enfim, né? O euro, dei uma olhadinha agora, na casa dos 6,50. O dólar, 5,50. Então, né? Isso acaba inviabilizando a viagem para muita gente, né? Eu tava fazendo as contas na minha última vez na Europa, que foi em janeiro de 2020. Eu paguei no euro 4,67. O euro a 6,50 hoje, isso já representa quase 50% a mais. Então, se eu fosse fazer a mesma viagem, nas mesmas condições que eu fiz lá em 2020, eu gastaria próximo de 50% a mais. Se a gente for pensar aí no preço das passagens que explodiram, pode colocar que eu vou gastar mais de 50% a mais se eu for para a Europa nesse momento, né? Bom, mas só dando ali um apanhado geral. Não vou entrar em detalhes, né? Até porque são muitos países, cada país aí mais ou menos com o seu regramento, então só dando alguns pontos. Então, os Estados Unidos, por exemplo, estão, né, para reabrir. E o que eles estão, a princípio, noticiando? Ainda não é nada oficial, mas o que se tem notícia é que será exigido comprovante de vacinação. Vocês estão reparando, né, que comprovante de vacinação é uma coisa que normalmente não dá para escapar, né? A grande maioria dos países estão reabrindo, mas o comprovante de vacinação está sendo regra aí para a grande maioria deles, né? São poucos os que não estão fazendo essa exigência, né? Então, realmente, aí quem pensa de repente em não se vacinar ou opta por viajar por um país que não exija comprovante de vacinação ou não viaja, né? Porque tá difícil escapar. Então, os Estados Unidos estão exigindo, tem-se notícia que vão exigir comprovante de vacinação das 2 doses ou a dose única, o certificado emitido pelo Conect SUS, que é o aplicativo nosso do SUS, em inglês. Tem notícia de que eles vão aceitar. E eles vão exigir teste PCR até 72 horas antes do embarque. Exigências bem comuns, né? Agora, por exemplo, na Europa, se a sua ideia é ir para a Europa, aí você tem que ficar atento, porque na Europa, cada país faz um tipo de exigência, os países são livres para fazer as exigências que quiserem, não existe nenhum tipo de unificação ou de acordo de unificação de exigências. Então você tem que ficar bem atento, né? Porque normalmente quando a gente vai para a Europa é muito comum que a gente queira fazer mais de um país, né? Porque é muito fácil você viajar dentro da Europa, muito barato, né? Que hoje nada é barato, mas enfim, é barato você viajar dentro da Europa, então é muito comum. Mas você tem que ficar muito atento nas exigências de cada país, porque elas são diferentes. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, a Suíça, a partir do dia 25 de outubro agora, ela vai passar a exigir que você converta o certificado que a gente tem ali do Conect SUS. A Suíça vai exigir que esse certificado ele seja convertido no certificado de Covid suíço. E você precisa pagar
O valor é R$ 180. Além disso, eles exigem teste PCR. E na Suíça, inclusive, eu acompanho muitas pessoas, né? Muito pessoal que produz conteúdo de viagem e muitas pessoas que nem produzem conteúdo de viagem, mas que estão em viagem. Algumas pessoas já acompanhei ou agora estão na Suíça e eles exigem teste PCR para você entrar nos estabelecimentos. Na Holanda, por exemplo, eles exigem o teste, deixa eu ver que eu anotei aqui, o teste a cada 24 horas que você tá lá no país, se você quiser entrar em bares, em locais fechados. Então, na Holanda, a cada 24 horas você tem que fazer o teste. Pelo menos, na Holanda, o teste é gratuito, o governo holandês está bancando. Mas imagine o empenho de a cada 24 horas você ter que fazer o teste. Portugal está exigindo só o teste negativo. Então, você veja, por exemplo, se você resolve fazer uma visita ali, vamos dizer ali, Holanda e Portugal, não é tão perto, mas vamos imaginar. Na Holanda, uma super exigência, né? Portugal já está bem mais flexível, então você não pode confiar, vou entrar e vou sair por Portugal. Não, você não pode confiar de ir só com as exigências de Portugal, que seria só o teste, né? Porque daí você não consegue entrar na Holanda, muito menos permanecer, muito menos entrar nos estabelecimentos na Holanda. Então você tem que ficar muito atento para as regras de todos os países que você pretende ir. Aí, por exemplo, se você escolher a América do Sul, Argentina está abrindo, Uruguai está abrindo agora em novembro. Aí as regras da Argentina: comprovante de vacinação completo, e a última aplicação da segunda dose da vacina, ela tem que ter sido há pelo menos 14 dias. Então, se você tomou a vacina, vamos dizer, tomei a vacina ontem e embarco hoje. Aí eu até posso fazer isso, tomar a vacina ontem e embarcar hoje, mas eu vou ter que cumprir quarentena lá na Argentina. E obviamente, né, ninguém vai viajar a turismo para fazer quarentena, né, em outro país, não faz o menor sentido. Então, fique atento que a última dose da vacina precisa ter sido há pelo menos 14 dias. Aí a Argentina exige teste PCR no máximo 72 horas antes do embarque. Exige que você faça o teste de antígeno quando você chega lá. Eles têm lá no aeroporto tudo preparado para você desembarcar e já fazer o teste do antígeno. E eles exigem que entre o 5º dia e o 7º dia que você está no país, você tem que fazer um novo PCR. Então, assim, se você vai viajar, de repente, para ficar ali uns 20 dias, você vai fazer uns 3 PCRs. Fora tudo isso que para você voltar para o Brasil, de qualquer um desses lugares aí que você esteja, você tem que fazer o teste. Agora, o Brasil, ele passa a aceitar também ou o PCR ou o antígeno, né? A vantagem do antígeno é que ele é um pouco mais barato. Mas, de qualquer forma, um cuidado que você tem que ter lá no país é você verificar aonde você consegue fazer o teste para retornar para o Brasil e, principalmente, você deve agendar o teste lá para não ter perigo de repente, você não conseguir fazer o teste dentro das horas ali para você conseguir embarcar, né? Deixa eu ver que eu anotei mais coisa aqui interessante para falar. Bom, e aí assim, né? Claro que eu não tô dizendo que essas regras que os países estão colocando aí para que a gente permaneça lá nos países, que a gente vá turistar lá no país. Claro que eu não tô dizendo que é exagerado, que são regras desnecessárias, eu não tô dizendo isso, eu só tô apontando aí algumas regras, alguns exemplos aí dos países. Na verdade, o que acontece é que tá todo mundo tateando no escuro, né? Claro que precisa abrir o turismo. Muitos países vivem do turismo, né? Estão quebrados aí com esse tempo todo sem receber turistas. Então, é preciso abrir para tentar minimamente reerguer suas economias. Mas o medo que todo mundo tem é que, com essa abertura do turismo, a situação volte a complicar, na verdade, como aconteceu, inclusive no ano passado, né? A Europa, no ano passado,
Eu me lembro, no verão, né, que acontece no meio do ano, os europeus estavam podendo viajar dentro da Europa. E o que você via era o pessoal realmente aproveitando para viajar, né? E em lugares cheios de aglomeração, até assim, não tinha tanta gente sem máscara, você não via tantas pessoas sem máscara, mas você via muita aglomeração e, claro, isso foi algo que ajudou que viesse aí outra onda, que eu nem sei que onda que foi que veio naquela época, se foi a segunda, se foi a terceira, se foi a quarta, enfim. Agora, se Deus quiser aí com a situação aí da vacinação realmente se alastrando aí mundo afora, vamos esperar que realmente a situação não volte a complicar, mas todos os países têm medo de que isso aconteça, né? Então essas exigências são realmente não é para barrar o turismo, não é para impedir que a gente vá, não é nada disso. Claro que eles querem receber os turistas, eles precisam receber os turistas, mas eles fazem todas essas exigências para, né, tentar evitar que uma coisa pior aconteça. Então, claro que eu não tô aqui dizendo que tá errado. Agora, fato é que com o euro a 6,50, com o dólar a 5,50, a libra quase R$ 8, isso por si só já tornaria a nossa viagem para esses lugares caríssima. Com todas essas exigências, com toda essa quantidade de testes que você tem que fazer para ir, para permanecer e para voltar, a viagem pode ficar impraticável para algumas pessoas, né? Então, assim, o que eu penso em fazer no meu caso? Vou contar aí para você quais são os meus planos, o que eu tô pensando em fazer, e aí, se você achar que é uma boa ideia, você aplica para você também. Aí, um outro detalhe também que é bom salientar na verdade, assim, né? Viajar pelo Brasil sempre foi muito caro, né? Quem pesquisa aí viagens pelo Brasil e viagens para fora já deve ter vivido essa situação, né? De estar ali pesquisando, por exemplo, eu moro no Sul, aí vou pesquisar para fazer uma viagem para o Nordeste, inclusive eu tô pesquisando uma viagem para o Nordeste agora. Os meus pais estão querendo ir para o Ceará em março. Gente, tá assim, caríssimo, mais caro do que normalmente foi. Porque o que acontece? Claro que a gente sabe que existe a questão da oferta e da demanda. Então, assim, quando até agora estava bem complicado a gente viajar para fora. A maioria dos países fechados para nós brasileiros. Então, o que restava? A maior opção que restava para a gente era viajar dentro do Brasil. Então, a demanda de viajantes pelo Brasil cresceu muito. E a frota de voos dentro do Brasil, ela não está operando com a mesma regularidade de sempre. Então, a oferta de voos caiu um pouco. Então, você já imagina, aumentou muito a demanda de brasileiros viajando aqui dentro, a oferta de voos caiu, né? Não acompanhou esse aumento da demanda. O dólar no preço que tá, porque vocês sabem que a passagem, mesmo a passagem para voos nacionais, ela é calculada com base no dólar. Então, quer dizer, explodiram os preços das passagens nacionais, tanto as internacionais quanto as nacionais. Para vocês terem uma ideia, eu vinha pesquisando, né? E pesquisei, inclusive, em 2019, eu pesquisei para ir para o Rio de Janeiro, que era uma viagem que eu queria ter feito lá em 2019. E assim, é surreal a diferença. Pode colocar aí que eu estou indo para o Rio de Janeiro, né? Agora, dia 28. E pode colocar que eu vou gastar o dobro. Essa é a conta que eu faço. Eu vou gastar o dobro do que eu gastaria se eu tivesse feito essa viagem lá em 2019. Tudo era muito mais barato. A hospedagem, eu me lembro. Tudo bem, claro que eu tava pesquisando para ir numa outra época. Dessa vez eu tô indo no feriado, claro que isso dá uma diferença, mas de qualquer forma, está muito mais caro fazer essa viagem agora. Eu me lembro lá atrás, em 2019, que eu pesquisei um hotel muito, muito bom, assim, 4 estrelas, um hotel top. Me lembro de ter visto esse hotel em Copacabana. Era coisa assim, tipo, de R$ 800, umas 4 diárias, acho que eu tinha visto naquela época, para 2 pessoas. Um hotel top, muito top. Hoje, meu Deus, tá? Um absurdo, tá? Mais que o dobro.
Então, assim, né? Sempre foi muito caro, agora está mais caro ainda. Mas acaba sendo a grande opção que nos resta, né? Porque você vai pagar mais caro na hospedagem, você vai pagar mais caro na passagem, mas pelo menos não tem aí essa montoeira de teste para você fazer. Mas uma coisa que tem acontecido bastante é que os estados brasileiros, eles estão exigindo comprovação de vacina para você entrar nos locais fechados. Então, o Rio Grande do Sul, eu sei que já está exigindo. O Rio de Janeiro, né, que eu tô indo, está exigindo, e eu acompanho muitas pessoas que estão no Rio de Janeiro ou moram no Rio de Janeiro, e de fato, não é da boca para fora não, eles estão exigindo mesmo. Então, da vacina ninguém vai escapar. E olha, eu vou dizer, eu acho bem certo, viu? Porque o pessoal tem aí esse discurso, porque os testes, não sei o quê. Gente, sem comentários, né? Eu realmente acredito que se a nossa situação, graças a Deus, está melhorando, a ponto aí de todos os países, ou quase todos os países estarem aí reabrindo, é por conta da vacina, né? Que deu aí realmente uma freada nessa doença horrorosa. Então, é o que tem para hoje, né? Não adianta aí ficar desconfiando, o negócio é se vacinar. Que eu ia dizer? Falei da Argentina. Eu ia contar pra vocês o que eu penso em fazer, né? Bom, então... Ai, meu Deus, eu tinha deixado meu computador ligado aqui, que eu queria mostrar pra vocês um negócio no computador. Acabou a bateria e eu esqueci de trazer o carregador. Mas eu lembro aqui o que eu queria mostrar. Bom, então o que eu vou fazer? Eu tenho uma passagem comprada... São Paulo, Amsterdã, que eu preciso remarcar essa passagem. Minha passagem tá lá na companhia aérea, guardadinha, esperando... Ó, apagou a luz também porque o computador apagou. Ai, que droga. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos no escurinho mesmo. Tenho então essa passagem, né? São Paulo, Amsterdã, guardadinha lá na companhia aérea, esperando a situação se normalizar e de verdade, para eu poder remarcar. Então, o que eu penso em fazer? Eu dei uma olhadinha na companhia essa semana e eles me abriram a possibilidade de remarcar essa passagem para o ano de 2022 inteiro. Então, é isso que eu pretendo fazer. Eu pretendo remarcar essa minha passagem para Amsterdã só para o final de 2022. Por quê? Eu tenho também um problema que eu só consigo viajar em janeiro. Para viagens mais longas, eu só consigo ir em janeiro, que é quando eu consigo tirar férias no meu trabalho. Então, eu tenho duas opções. Ou eu vou em janeiro agora, ou eu vou só em dezembro, janeiro de 2022, né? A minha viagem, ela precisa iniciar até o dia 31 de dezembro de 2022. Fiquei mais bonita com a luz baixa, mas não tá muito escuro? Me responde aí se não tá muito escuro. Então, de repente, da próxima vez já faço assim. Porque com a luz ligada, ela fica muito claro, é isso? Interessante. Me fala aí se não ficou muito escuro. Então, eu preciso marcar minha passagem até o dia 31 de dezembro, né? Então, eu vou ligar na companhia para tentar marcar só para o final do ano que vem. Aí agora, em janeiro, agora que eu vou, né, tirar férias e vou fazer a minha viagem, eu pretendo ir para a Argentina, para Buenos Aires. Só que a passagem para Buenos Aires, eu tô verificando, vocês lembram, né, quem acompanhou, que eu tinha comprado no ano passado uma passagem para Buenos Aires, eu tinha pago nessa passagem, eu comprei um voo direto, que na época tinha Curitiba, Buenos Aires, pela Aerolíneas Argentinas. Comprei o voo direto, paguei 1.250, passagem ida e volta por pessoa. Aí a companhia cancelou, enfim, tô esperando aí ainda para receber esse dinheiro de volta. A Aerolíneas, ela não está operando ainda de Curitiba, ela só está operando de São Paulo. Então, para eu ir daqui de Curitiba para São Paulo, de São Paulo para Buenos Aires, sai muito mais caro. Então, eu estava vendo a passagem agora, está saindo exatamente o dobro. Está custando 2.500 a passagem para eu ir de Curitiba a São Paulo a Buenos Aires. Aí, assim, eu não tenho coragem de pagar R$2.500 numa passagem que no ano passado eu paguei 1.250. Só que eu tenho notícias de que a Aerolíneas vai voltar a fazer esse voo Curitiba, Buenos Aires direto. Então eu tô aí, aguardando
e rezando para que esse voo realmente volte a acontecer. Aí, se tudo der certo, é isso que eu pretendo fazer. Janeiro, quero ir para Buenos Aires. Se também isso não der certo, porque não vou pagar 2.500 na passagem, me recuso, porque na verdade para mim não é 2.500, né? Para mim sai 5.000, né? Porque eu vou com a minha filha, aí são 2 pessoas. Se nada disso der certo, vou viajar pelo Brasil mesmo. Aí, de repente, quem sabe, vai rolar aí uma viagem para o Nordeste, enfim, não decidi ainda, tô esperando, né? Não tô querendo comprar nada por enquanto, sem ter certeza aí do que vai acontecer, para não acontecer o que aconteceu na viagem que eu tinha programado no ano passado para Buenos Aires, que comprei e no fim a fronteira fechou de novo e fiquei aí com o dinheiro empatado lá na companhia. Então é isso que eu vou fazer. Porque para viajar para a Europa agora, eu tô achando que tá muito, muito, muito caro. O euro mais do que, né, tipo, vai dar mais do que 50% a diferença. Maceió é top. Ah, eu acredito. Eu não conheço, mas eu super acredito. Aí você veja, Rodrigo, eu tenho ali em janeiro, eu consigo tirar ali uns 15 dias para viajar uns 15, 20 dias em janeiro. Dá para fazer algumas cidades aí pelo Nordeste, né? Que o interessante é se eu conseguir fazer mais de uma, né? Mas tô super cogitando essa possibilidade mesmo. Então, assim, meu povo, eu não tô querendo ir pra Europa agora, né? Nessa situação toda aí, porque, né? Como eu sempre digo por aqui, a ideia é você viajar economizando, mas vivendo tudo que você tem vontade, né? Porque eu acho que de nada adianta você viajar para qualquer que seja o lugar simplesmente para passar pelo lugar. Ah, eu fui para a Europa, mas não fui nos lugares que eu queria ir, não vivi as experiências que eu queria ir porque o euro tá muito caro. Então não adianta, melhor você ficar em casa, né? Então, se for para viajar, para ficar não digo economizando, porque economizar é realmente o que eu defendo. Mas, se for para viajar sem poder viver, sem de repente poder, um dia lá fazer um jantar legal, não posso porque, vai custar 50 euros o jantar e o euro a quase 7 reais, aí faz a conta 350. Não, né? Daí, melhor ficar em casa, melhor ir para um lugar mais barato, ou melhor viajar pelo Brasil. Enfim, isso é o que eu penso, né? Porque assim, se eu conseguir deixar a minha viagem para o final do ano que vem, até lá, essas exigências todas aí já acabaram, né? Se Deus quiser, essa situação realmente acabou. Aí não tem mais nada desse monte de exigência aí para fazer um monte de teste. O euro vai dar uma baixada, porque eu acredito fortemente que na hora que realmente toda essa situação aí melhorar, o câmbio vai dar uma descida. Não acredito que volte, né, a ser o que era antes, ali na faixa de 4 e pouco, o euro, mas vai dar uma baixada se Deus quiser. E também eu tenho mais tempo para guardar o dinheiro, né, para minha viagem, porque se fosse hoje, não sei se eu ia ter dinheiro para fazer essa viagem ali no mesmo estilo. Maceió, Fortaleza, João Pessoa, Natal, dá para fazer numa viagem só se tiver disposta. Não, disposta eu estou com certeza, né? Só ter o tempo, mas em janeiro é mais tranquilo. Então, gente, é isso. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Mandem perguntas, se tiver alguma pergunta aí. Perto do metrô e ônibus para todos os lugares do Rio de Janeiro. Com certeza, né? Lânia e Gil por aí. Vem aqui pra casa. Você mora no Rio, pelo visto, né? Olha, não convida não que eu vou mesmo, hein? Dá um medinho de investir. Mas como a gente ama viagem, né? É isso, tem que investir. Agora, uma coisa é certa, né? Nunca foi tão importante saber planejar uma viagem e planejar realmente a viagem, né? Porque quem gosta de viajar e tipo, compra a passagem, reserva o hotel e vai, tá mais complicado, né? Porque com tudo isso daí tem que pesquisar muito, tem que planejar muito para gastar o menos possível, né? Bom, meu povo, então é isso. Eu vou deixar a live salva, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar nos comentários lá da live e a gente vai conversando, tá bom? Tenho muitas coisas para trazer para vocês aí nos próximos dias.